Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 12. Continuando a nossa série de mensagens expositivas nesse Evangelho de Marcos, que eu quero lembrar vocês que o propósito de Marcos é apresentar para nós o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme ele diz no primeiro verso do seu escrito para aqueles que receberam esse Evangelho. Marcos capítulo 12, do verso 1 ao 12, a palavra de Deus diz assim: Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda o seu filho amado, e este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo. Mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiria esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir a iluminação do Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua Santa Palavra. Nós dependemos do Teu Espírito, Senhor. Sem a iluminação, sem a obra graciosa de trazer entendimento à nossa mente, falar ao nosso coração, Senhor, nós não somos capazes de explanar, de explicar, de pregar, de entender, de enxergarmos aquilo que o Senhor deseja nos comunicar em Sua Palavra. Nós nos humilhamos, Senhor, perante o Senhor e carecemos da Tua ajuda e da Tua necessidade. Seja sobre nós naquilo que nós necessitamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar. Irmãos, Jesus está em sua última semana. Nós já vimos a autoconsciência de Jesus sobre a sua própria vida, quem ele é, o que ele veio fazer. Ele sabe que ele está prestes a ser morto. E após a sua entrada triunfal, alguns versos antes a esse que nós estamos lendo, Marcos, especificamente Marcos, o evangelista, ele vai registrar para nós mais 5 encontros de Jesus no templo, com esses anciões, líderes religiosos, fariseus, esses homens que representavam ali as autoridades do povo de Deus, os espirituais, aqueles a quem falavam em nome do Senhor no tempo de Jesus Cristo. E nesses 5 encontros em que Jesus tem o conflito, a batalha de autoridade, ela vai sendo cada vez maior. Ele está travando ali alguns embates.
E nós já notamos isso na exposição anterior, feita pelo pastor Neto, quando ele mostra esses homens indagando Jesus, literalmente a respeito de como é que Jesus realizava essas coisas, qual era a sua autoridade, de onde ela vinha, com que autoridade ele chegava diante do templo, e ele revirava aquelas mesas, com que autoridade ele fazia a figueira secar, de onde vinha essa autoridade para realizar os milagres que ele realizava. E Jesus explicitamente não os responde, mas implicitamente essa próxima parábola, ele deixa claro que ele é o filho que foi rejeitado ao final, depois de muitos servos que vieram depois, antes dele, que são representados pelos profetas ao longo da história de Israel. A autoridade dele vem de Deus, porque era isso que esses homens queriam ouvir. De onde é que procedia essa autoridade? Eles queriam que Jesus se autoproclamasse explicitamente que ele era o Messias, para que eles pudessem então fazer aquilo que eles estavam tramando há muito tempo. Encontrar um motivo legítimo, ou uma desculpa esfarrapada para matarem Jesus. Porque é isso que eles estão o tempo todo fazendo e tramando. E diz a Bíblia para nós que intencionalmente Jesus ia ao templo todos os dias para ensinar, nessa fase final do seu ministério. Marcos não registra isso, mas Lucas registra. Lucas fala que diariamente Jesus ia ao templo e ensinava no templo, e ali aconteciam esses embates, essas discussões com esses principais sacerdotes. E assim como Lucas registra também essa parábola, Mateus também registra. Então nós temos essa parábola registrada naquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos, que são evangelhos sob a mesma ótica. Ambos, os três, tanto Mateus, quanto Lucas, quanto Marcos, eles registram com nuances diferentes, mas eles seguem uma mesma linha de apresentação de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para isso, nós encontramos a riqueza que isso traz para os relatos para nós. Porque muitas vezes Mateus vai trazer uma informação que Marcos não trouxe, e Lucas da mesma forma. Deixe-me rapidamente mostrar algumas coisas. Lucas, ele é o mais breve dos relatos. Ele registra brevemente. Mateus, ele enriquece com detalhes dos grupos dos servos. Por exemplo, na segunda parte, nós vemos do texto, quando o dono da vinha vem para colher os frutos, diz Marcos que ele mandava um servo, depois outro, depois muitos outros. Mas Mateus diz que eram grupos de servos, uma quantidade de pessoas que vinham ao mesmo tempo para buscar a colheita que era esperada. Da mesma forma, nós também temos algo interessante no Evangelho de Marcos, porque Marcos, ele inverte a ordem do que acontece com o filho. Porque nos outros relatos, eles primeiro levam o filho para fora, com o intuito de registrar uma armadilha, e o matam. Marcos diz que eles o matam dentro da vinha e o levam para fora. Isso Marcos faz para apresentar, dentro do seu propósito, a vergonha daquilo que esses líderes religiosos estavam fazendo. Lembra? Essa é uma parábola. Então, há uma liberdade literária para eles mudarem esse tipo de coisa. Marcos quer mostrar, quando ele diz que mataram primeiro, levaram para fora, que o que esses líderes religiosos fizeram foi desonroso. O filho a quem eles deveriam honrar, aquele a quem o homem, dono da vinha, demonstra expectativa, o meu filho respeitarão. Eles desonraram o filho do dono da vinha, pior do que desonraram os outros servos. Marcos faz isso. Então você vê que muitas outras coisas, eles fazem, que complementam esse relato para nós. Nós poderíamos ficar citando aqui uma lista de diferenças que trazem essa riqueza desses detalhes. Mas então o texto diz para nós que a resposta de Jesus para esses homens, a continuidade da sua conversa com eles é: depois, no verso 1, vejam comigo, entrou Jesus a falar-lhes por parábola. No grego, a expressão aqui é parábolas. Marcos sabe que Jesus contou 3 parábolas, mas ele abrevia o relato. Mateus, no capítulo 20, ele vai registrar 3 parábolas nesse mesmo contexto, mas Marcos, ele registra apenas uma, lembra?
tentando focalizar o seu propósito de apresentação de Jesus Cristo naquilo que ele deseja comunicar com os seus leitores. Então, Marcos, ele vai registrar isso. E o que significam parábolas, para nós entendermos? Quando nós olhamos para o dicionário Strong, que é um dicionário feito por um homem chamado Augustus Strong, um teólogo antigo, que ele enumerou cada uma das palavras gregas e hebraicas e trouxe o significado dessas palavras, ele então traz que o significado dessa expressão parábolas, elas são histórias que são colocadas lado a lado para comparar uma verdade doutrinária, espiritual ou prática. Então, quando Jesus chega para comunicar esse estilo de ensino, para eles estavam familiarizados com esse tipo de contexto. E notem que Jesus usa uma metodologia de apresentar para eles coisas que eles vão entender no seu contexto. Como, por exemplo, a parábola do semeador. Eles entenderiam perfeitamente isso, porque eles lidavam com isso dia após dia. Você vê que essa era de fato a metodologia de Jesus de ensino, porque ele tem diversas parábolas. Parábolas sobre graça e responsabilidade, parábolas sobre o reino, parábolas sobre discipulado, parábolas sobre dinheiro, parábolas sobre oração, parábolas sobre perder e achar, quando ele fala das dracmas perdidas, da ovelha perdida, do filho perdido. E ele tinha parábolas sobre o reino, e parábolas específicas também sobre Israel. E essa parábola que nós estamos é uma parábola específica sobre Israel. Porque a outra característica nesse texto é que Jesus, ao contar essa história, fictícia, ele está mostrando para nós a intenção dele de apresentar o relacionamento de Deus ao longo dos séculos com o seu povo. Portanto, ela é uma parábola histórica. Porque quando os seus ouvintes ouviram ele contar essa história, um bom estudioso e leitor da Bíblia, nos tempos de Jesus, automaticamente iria associar essa parábola da vinha e dos lavradores com Isaías 5. Isaías 5 conta a história da vinha de Deus que deu uvas bravas ao invés de uvas boas. E o que Deus faria com essa vinha? Ele iria trazer destruição, ele iria entregar ela, ele iria deixar de cuidar dessa vinha. Deus está ali trazendo uma palavra de juízo para os leitores de Isaías. Quando Isaías profere Isaías 5, se você for ler Isaías 5, parece que o início de Isaías 5 é exatamente essas mesmas palavras de Jesus. Ele praticamente repete vários conceitos que estão lá, porém com algumas diferenças. Então, os líderes religiosos, quando eles escutam Jesus falando essas expressões, de que um homem plantou uma vinha, de que ele fez um lagar, de que ele construiu uma torre, de que ele colocou uma sebe, todos esses detalhes cuidadosos, eles automaticamente entenderam, Jesus está falando sobre nós. Ele está falando do povo escolhido de Deus, ele está falando sobre a nação que foi eleita pelo Senhor para representá-lo em todas as coisas. Então, o que nós temos diante de nós nesse texto é um panorama da história da redenção, mostra para nós a relação de Deus ao longo da história, desde quando Deus escolheu a nação de Israel e caminhou com ela até esse momento, quando o Filho é enviado, desde a rejeição histórica, no período dos juízes, no período dos reis, nos diversos períodos que Israel viveu, a rejeição que esse povo teve dos profetas. Então nós vemos essas três coisas. Portanto, eu quero destacar a vocês que nessa noite nós vamos analisar esses 3 pontos que esse texto nos permite. Em primeiro lugar, nós vemos historicamente a bondade e a generosidade de Deus, que está no verso 1. Em segundo lugar, nós vamos perceber a rejeição do Filho de Deus, a rejeição a Deus num contexto geral, do verso 2 até o verso 8. E por fim, o terceiro ponto, a resposta final de Deus e de Jesus Cristo para esses líderes religiosos, do verso 9 até o verso 12.
Vamos caminhar então nesses pontos. Em primeiro lugar, o que nós encontramos aqui no verso 1 é a bondade e a generosidade de Deus. Lembra? A parábola, ela tem o objetivo de fazer símiles, comparações, metáforas, para trazer um contexto para eles. Veja algumas coisas que eu quero dizer a vocês. Que nós observamos e historicamente isso tem sido uma unanimidade entre os estudiosos dessa parábola. Em primeiro lugar, esse homem que Jesus está falando representa o Senhor. Em segundo lugar, a vinha, ela representa a nação de Israel. Mas nessa altura aqui que Jesus está falando, na atualidade deles, essa vinha representa o centro religioso daquela nação, o templo. O local onde eles tinham como o local de maior estima, de encontro com Deus, de adoração, que Jesus já chegou revirando tudo. Que ao invés de virar uma casa de oração, já tinha virado um templo de salteadores e ladrões. Então nós temos essa comparação que é importante. E esses lavradores, assim como o texto no final vai dizer para nós, eles são os líderes, os responsáveis de cultivar, de conduzir, de levar essa vinha ao melhor que ela pode alcançar, dando frutos bons e não frutos podres, ou não dando fruto nenhum. Então nós temos essa primeira comparação, essa simbologia. E aqui então a gente aprende uma coisa, quando Jesus fala do verso 1, desses elementos que constituem essa vinha e esse arrendamento que ele faz para esses lavradores, que é o termo que ele utiliza aqui no final do verso 1. Algumas coisas são importantes sobre o plano de Deus. Nós notamos que Deus, ele sempre derramou sobre a sua nação a sua extrema bondade, a sua extrema misericórdia. Veja só, quando diz que ele planta uma vinha, isso quer dizer que Israel, a nação, ela começa pela vontade e pela ação livre de Deus. Deus é a fonte dessa nação. O fato deles serem o que eles foram historicamente é porque Deus é a fonte da origem dessa nação. Quando diz que Deus colocou uma cerca, uma sebe, está dizendo que Deus proveu para essa nação, historicamente, uma proteção. Deus sempre protegeu a nação de Israel dos seus inimigos. Quando diz que ele construiu um lagar, que era o lugar onde as pessoas extraíam o fruto, o suco da vinha, diz que ele então está trazendo tudo o que é necessário para que esses homens produzissem o fruto esperado. Nos negócios, muitas vezes, não era assim. O homem tinha uma terra e ele não plantava muitas vezes, ele arrendava a terra. E aqueles lavradores vinham e eles plantavam, eles colocavam a cerca, eles que tinham construído o lagar, que tinham que cavar um buraco na terra, com decaída, para o suco escorrer. Era um trabalho custoso, que levava tempo. Mas perceba que Jesus faz questão de mostrar que Deus deixou tudo pronto para a nação de Israel. Deus não apenas os coloca na terra, porque lembra, a terra é de Deus. Jesus está fazendo uma analogia à terra. Deus é o dono da terra. Em Deuteronômio 7 ele fala isso. Eu sou o dono da terra, a terra é minha. Eu coloquei vocês numa terra. Eu expulsei 7 nações dessa terra para que vocês ficassem numa terra boa. E então ele mostra tudo aquilo que Deus faz. Ele começa, ele protege, ele dá o que é necessário. Mais do que isso, ele edifica uma torre. Para que servia essa torre? Isso era uma torre de 20 metros. Onde muitas vezes uma sentinela e um vigia ficava para verificar se viriam salteadores, depredadores, se vinham pessoas para causar mal à vinha ou roubar a vinha. Então, quando ele apresenta essa questão desses homens, que esse homem edifica uma torre, ele está mostrando que Deus protegeu meios para que eles se protegessem também. A torre, ela também era utilizada tanto como moradia, como um lugar para estocagem. Outra coisa que os negociantes não faziam, mas Jesus faz questão de mostrar o quê? A generosidade desse homem dono da vinha. Ele constrói a torre também. O que mais que ele faz? E aí então, depois dele mostrar tudo que Deus fez, Jesus fala assim, ele arrendou aos lavradores. O que isso significa? Ele entrega aquela terra pronta, organizada, preparada, somente para esses homens trabalharem e gerarem frutos.
Ou seja, aqui nós temos uma coisa importante que nós chamamos de mordomia, de representatividade. É uma doutrina cristã que nós chamamos de mordomia. Esses homens iriam ali cuidar da terra desse homem, representá-lo naquele lugar, cuidar daquele ambiente. E então diz a Bíblia também para nós, no final do verso 1, que esse homem se ausentou do país. Mateus vai dizer que ele se ausentou por longo período. Que quantidade de período é esse? São aproximadamente 4 anos. 4 anos, porque diz o texto no verso 2, que no tempo da colheita, ou seja, no tempo previsto em que ele poderia colher os seus frutos, e esse tempo, conforme a lei de Levítico, capítulo 19, verso 23 a 25, todas as vezes que eles faziam contratos de arrendamento de propriedades, o dono da terra tinha o direito de, no 4º ano, colher os frutos daquele rendimento. Os outros anos eram para aqueles que estão lavrando, mas no 4º ano, muitas vezes ele tinha o direito de ir lá e colher aquilo que lhe pertencia. O que o lavrador, o que Deus está fazendo com esses lavradores, ou o que esse homem está fazendo com esse povo, é dizendo assim, no tempo certo, Deus veio a eles para colher os frutos que lhes eram obrigatórios a dar. Que lhes eram obrigatórios. Então, nós entendemos que esse período de ausência é essa questão que ele está apresentando. Então, todas as ações que nós vimos, elas representam ações gerais de Deus na história para essa nação, a nação de Israel. Charles Riley vai dizer assim que o Senhor conferiu para essa nação privilégios peculiares. Isso já fica nítido para nós quando nós notamos tudo aquilo que esse homem que representa Deus fez para essa nação de Israel. Ele planta, ele cerca, ele dá proteção, ele dá tudo que é necessário, ele provê recursos para que eles possam se proteger. Deus faz todas as coisas. Veja, Riley também diz algumas coisas. Veja, diz assim, lidou com eles como um homem lida com um terreno. Separou e cercou, conferiu boas leis e ordenanças, plantou-os em uma excelente terra, expulsou dali 7 nações, deixou de lado nações poderosas a fim de mostrar o seu favor e o seu amor, rejeitou o Egito, a Assíria, a Grécia, a Roma, mas escolheu poucos milhões na Palestina. E é interessante que Israel, por um momento, chega a ficar orgulhoso porque Deus escolheu eles, e não as demais nações. E aí Deus, para acabar com a empáfia e a arrogância deles, em Deuteronômio 7, fala assim, por que vocês estão orgulhosos? Vocês acham que o fato de vocês serem os eleitos de Deus, terem sido escolhidos, é porque vocês são bons? É porque vocês são fortes, numerosos, poderosos? Jamais! Eu escolhi vocês para mostrar o tamanho do meu poder, para mostrar a minha glória. Da mesma maneira isso se aplica a nós. A Escritura deixa claro, por que Deus escolheu você? Não era porque você era bom, não era porque você era especial, não era porque você era santo, não era porque você era justo, não era porque você era influente, ou seja lá qual for, que virtude que você tente encontrar no seu currículo para falar que você chamou a atenção de Deus. Não chamou. Deus escolheu você porque você é o pior dos pecadores. Ele quer mostrar a bondade da graça dele através da sua vida, aleluia. Da mesma maneira, quando Jesus conta essa parábola, ele quer mostrar isso, que esses homens foram muitas vezes arrogantes. Eles rejeitaram a Deus, mesmo mediante tamanha bondade do Senhor. Quantos privilégios eles receberam. É interessante que Paulo, quando vai lamentar e chorar, porque muitos dessa nação, que foram tão privilegiadas, se perderam. Paulo fala diversas coisas que provêm dessa nação. Em Romanos 9 ele diz, eles são israelitas, a eles pertence a adoção, também a glória das alianças, as alianças que nós colhemos hoje, os benefícios delas foram feitos com esse povo. Pense no culto, os elementos de culto que nós hoje ainda muitas vezes praticamos em nossas igrejas, começou com esse povo.
Pense nas promessas que Deus conferiu a esse povo. Nós hoje colhemos dessas promessas. Pense em diversas outras coisas. Deles são os patriarcas, deles é que vem o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todo Deus bendito para todo sempre. Paulo fala isso. O nosso Salvador é um israelita, um judeu que nasceu na Palestina. Perceba, Paulo está dizendo, olha o tanto de bênçãos que esse povo recebeu, mas eles conseguiram rejeitar o Senhor. Eles conseguiram negar o Senhor, eles conseguiram negar os profetas, eles conseguiram negar a Jesus Cristo, mesmo mediante tantas bênçãos. Mas será que os desperdícios acabam aqui com esses israelitas? Percebam que o autor de Hebreus, algum tempo depois, já no tempo na história, vai falar que muitos também rejeitaram diversas bênçãos, já na nova aliança, depois da morte de Jesus, depois desfrutando das bênçãos que nós hoje desfrutamos. Eles falam assim, esses homens, eles foram iluminados, provaram de um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, mas caíram e rejeitaram, e não podem ser renovados para o arrependimento. Mediante tantas bênçãos que eles receberam, eles rejeitaram. Eles rejeitaram. Perceba, irmãos, e aqui fica uma aplicação importante para nós. Tal como esse povo era muito abençoado, nós também corremos o risco de sermos grandemente abençoados, estarmos em um ambiente maravilhoso, aonde a palavra de Deus é pregada, aonde a Escritura é aberta, aonde nós provamos da presença do Espírito Santo, e mesmo assim rejeitarmos ao Senhor Jesus. Cuidado, porque nós de fato desfrutamos de grandes bênçãos, nós somos um povo abençoado, essa é a verdade. A nossa nação é uma nação abençoada, nós gozamos de liberdade, nós gozamos de crescimento, nós gozamos de paz, para cultuarmos e pregarmos o Evangelho, mas mesmo assim, muitos de nós não valorizamos essa bênção de Deus sobre nós. Israel perdeu muitas bênçãos, porque não soube ser grato, não soube reconhecer a voz de Deus quando ela foi enviada pelos profetas, não soube reconhecer Jesus como filho enviado de Deus, eles perderam. Como será que está a nossa visão sobre isso? Uma coisa também interessante que nós aprendemos, é que verdadeiramente o nosso Deus, Ele é um Deus soberano, Ele faz tudo, Ele realiza tudo, Ele pega todos os detalhes e Ele os tem nas suas mãos. A única coisa que nós devemos é nos aproveitarmos das circunstâncias que o próprio Senhor nos concede e frutificarmos para a glória de Deus. Porque é isso que Jesus está falando aqui para esses homens. O Senhor deu a vocês tudo o que vocês precisavam para darem frutos. Mas vocês, além de se recusarem a dar o fruto ao Senhor, vocês foram rebeldes e permaneceram nos seus caminhos. Vocês foram negligentes. Da mesma maneira, irmãos, eu digo a vocês, nós temos todas as condições, porque Deus em Jesus realizou algo muito maior e muito mais completo do que Ele fez por Israel. Muito maior. Na verdade, o autor de Hebreus diz que nós somos aquilo que eles almejavam, aquilo que eles buscavam. Eles viam as promessas e eles contemplavam essas promessas com expectativa desse tempo em que nós vivemos. O tempo da graça de Deus, não que antigamente não era, mas o tempo da nova aliança, onde nós desfrutamos de uma presença geral e completa do Senhor. Jesus realizou todas essas coisas para nós como um ato exclusivo. Ele elegeu você antes da fundação do mundo. Ele regenerou você, porque você era morto, você não podia trazer vida para o seu coração. Ele converteu você não se converteu a Ele, foi Ele que te converteu, porque a fé e o arrependimento que gera conversão, a Bíblia diz que vem dEle. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Diz que a fé é para os eleitos de Deus, em Tessalonicenses. Diz que a fé não é para todos. Diz que a fé é um dom de Deus em Efésios 2. Então perceba, além de todas essas coisas, diz a Bíblia que Ele também justificou você gratuitamente por meio de Jesus Cristo. A única coisa que você precisa é crer, olhar para Jesus com confiança
Diz também as Escrituras, irmãos, que Ele santifica você. Ele santificou você. Na morte de Jesus Cristo, Ele tornou-te santo. Mas através da palavra de Deus e da ação do Espírito, Ele te santifica cada dia mais. Diz a Bíblia, irmãos, que Ele enviou o Espírito Santo. Ele concedeu dons, habilidades, talentos, capacidades, para que vocês realizem coisas grandes para Deus e deem fruto para Deus. Mas perceba, da mesma forma que Jesus conta essa parábola, isso também serve para nós. Quando o Senhor vier buscar os frutos dos dons que Ele derramou sobre você, o que você vai fazer? O que você vai entregar para Ele? O que você vai mostrar para Ele? Senhor, aqui estão os meus frutos. O que você tem? Você tem servido ao Senhor? Você tem entregado a sua vida? Você tem se gastado pelo Evangelho? John Piper, em uma das suas pregações famosas no YouTube, antiga, bem antiga, ele era novo, mas já tinha cabelo branco. Ele está pregando ali num auditório grande, muitos jovens assentados. E o tema da sua mensagem é: não desperdice a sua vida. E aí ele conta 2 histórias para mostrar o que é verdadeiramente um desperdício de vida. Ele conta a história de 2 médicas que decidiram entregar a sua vida num campo missionário, abriram mão de uma carreira promissora para cuidar dos necessitados e pregar o Evangelho naquele lugar. E que, de repente, num acidente de carro, elas morrem. E isso é relatado no jornal. E o Piper está com o jornal na mão. No mesmo jornal que conta a história dessas missionárias que morreram, conta a história de duas pessoas, um casal, aposentados, que resolvem pegar todo o recurso que eles ajuntaram ao longo da vida e viajarem pelo mundo. Nada contra viajar pelo mundo. Mas eles pegam tudo ali que eles têm e eles começam agora a viajar nas praias, em diversos lugares. E o que eles fazem de mais precioso com o tempo deles é que agora eles colecionam conchas. Eles são colecionadores de conchas. E aí Piper usa esses 2 exemplos e diz: quando o Senhor vier dizer para eles: o que vocês têm para me apresentar? O que vocês têm para me oferecer? Eu vim buscar os meus frutos. Aquelas missionárias, elas iriam então falar assim: nós tínhamos uma carreira, nós não temos nada para te oferecer aqui da carreira, mas nós entregamos a nossa vida, Senhor. Pregamos o Evangelho, cuidamos dos feridos e dos necessitados. Aceite aqui, Senhor, essa pequena porção, mediante tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E o Senhor vai receber aquilo como obra preciosa a Deus. Mas o Senhor vira então para o casal que resolveu viajar a sua vida e colecionar conchas: o que vocês têm para mim? Aqui está, Senhor, a nossa coleção de conchas para o Senhor. Percebe? Piper mostra que isso é o verdadeiro desperdício. Porque essas pessoas perderam a oportunidade de se gastarem na sua vida pelo Senhor, de se gastarem pelo Evangelho, de servirem a Deus, de produzirem frutos a Deus. E isso não tem a ver só com a igreja, tem a ver com o trabalho, tem a ver com família, tem a ver com o ambiente, em todos os lugares em que nós vivemos, com uma mentalidade que nós precisamos ter de fazer tudo para a glória de Deus, para frutificar para Deus aonde nós estamos. Mas veja, o Senhor então nos ensina isso também nessa parábola. Ao mostrar para nós que Ele fez todas essas coisas por nós, Paulo vai dizer em Efésios 2, que Ele fez isso por causa da sua rica misericórdia. Ele nos amou, Ele nos deu vida, nos ressuscitou, nos fez assentar nas regiões celestiais. Perceba, assim como nesse texto do verso 1, tem esses diversos verbos que Deus fez, que representa esse homem, falando assim, Ele plantou, Ele cercou, Ele construiu, Ele edificou, Ele arrendou. Deus também fez tudo isso, só que de maneira espiritual. Ele elegeu você, Ele te deu nova vida, Ele te deu arrependimento, Ele trouxe você para a presença dEle, Ele te deu dons, mas um dia Ele vai vir para colher os frutos. Ou não foi isso que o Senhor Jesus disse para os discípulos em João capítulo 15? Não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês e vos designeis para que vocês vão e deem frutos, muitos frutos. Jesus diz. Como está a nossa vida, irmãos? Tem um tempo de reflexão. O que você tem feito pelo Senhor?
Como está o nosso serviço a Deus? Nós estamos frutificando. As pessoas podem vir em nossa vida e serem beneficiadas das coisas de Deus, porque nós temos algo a frutificar, ou nada de Deus nós temos para entregar para as pessoas. Nós somos como aquela figueira sem fruto. Nós somos como árvores que estão prontas para serem passadas o machado à raiz, serem arrancadas e lançadas ao fogo, porque nós não temos nada a oferecer a ninguém, nem mesmo a Deus, nem mesmo aos nossos irmãos em Cristo Jesus. Pensemos sobre isso. Aproveite as suas oportunidades. Aproveite suas oportunidades. Deus, Ele lidou com esse povo durante anos. Veja, o texto ressalta a paciência de Deus. Olha como que Deus é paciente. Na verdade, essa parábola, ela é histórica, mas ela não é realista. Ela não é realista. Porque em qualquer tipo de negócio, nenhum homem que tem os seus servos maltratados numa primeira, manda uma segunda. Ele vai com a comitiva lá tomar na hora o vinhedo e tomar tudo para ele, de volta. Mas veja, quando Jesus conta essa parábola dizendo que um servo foi e ele foi maltratado, outro servo foi e ele foi esbofeteado, outro servo foi e mataram, mandou muitos outros e bateram e mataram. Ele está mostrando como Deus é paciente. Não é isso que a Escritura ensina para nós, que Deus é longânimo, que ele quer que todos se arrependam e não pereçam, Ele dá tempo para o arrependimento, Ele oferece circunstâncias para nós frutificarmos na sua presença. Não foi isso que Ele fez nos dias do dilúvio, como diz 1 Pedro 3, que Ele levou um tempo ali para que as pessoas pudessem ver Noé construindo a arca, pregando a justiça, para que eles pudessem então ter chance de arrependimento. Mas o que eles fizeram? Rejeitaram também a pregação de Noé. Não é isso que Ele fez ao longo da história, pregando através dos seus profetas, enviando um profeta após outro, e esses profetas rejeitaram deliberadamente, conscientemente, repetidamente, de modos variados e cruéis. Eles rejeitaram o Senhor. Se você, por exemplo, for olhar na história, tem um texto de 2 Crônicas 36:16, que fala aquilo que as pessoas fizeram durante o tempo do reinado do rei Zedequias, que Jeremias foi o profeta junto com outros mensageiros, falando para ele se arrepender. Só para você entender, Zedequias fez o que era mal. Ele não se humilhou perante a mensagem de Deus, ele foi obstinado em seu coração, ele corrompeu os chefes e contaminou o templo, mas Deus, entretanto, se compadeceu e enviou profetas para falar com eles. Mas veja o que o texto de 2 Crônicas 36 diz assim: eles, porém, ó a resposta, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus, mofavam dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu contra o seu povo, e não houve mais remédio. Então perceba, Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, sua misericórdia é infinita. Entretanto, um dia ela acaba. Um dia ela acaba. Deus continua dizendo para nós que o tempo do arrependimento é o dia que se chama hoje. Não amanhã, não depois. É agora, é agora. Falando desses sofrimentos dos profetas, eu não posso deixar de citar um texto de Hebreus, capítulo 11, que remonta a história dos sofrimentos do povo de Deus, que serviram a Deus por esses propósitos de alcançar as pessoas. Diz assim que esses homens foram torturados, passaram pela prova de escárnio, foram açoitados, tiveram em algemas e prisões, foram apedrejados, foram provados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio de espada. Eles andaram peregrinos, sem roupas, necessitados, afligidos, maltratados. Esses são os profetas, os servos de Deus ao longo da história, que a nação muitas vezes rejeitou. Então perceba o que essa porção do verso 2 até o verso 5 mostra, é que esses lavradores são as nações e os líderes religiosos. O hábito deles é esse, é matar profetas, é rejeitar profetas, é rejeitar a Deus. Jesus faz um grande lamento: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas.
Jerusalém era um lugar de morte para quem ia lá como boca de Deus. E Jerusalém era o lugar do povo de Deus. Os filhos de Deus estavam lá e eles faziam isso, eles matavam os profetas. Mas eles não param por aí, né? A sua corrupção. Diz o texto que ao Senhor ainda lhe restava um filho amado. Olha que expressão, filho amado. Ele está falando por analogia também de Jesus. Nos evangelhos, o próprio Deus fala em voz audível: este é o meu filho amado. No batismo, na transfiguração, apresentando Jesus como seu único filho. Aliás, Jesus é o único filho legítimo de Deus. Diz a Bíblia que ele é o unigênito, ele é o único gerado em Deus, ele é o filho legítimo e verdadeiro. Nós somos adotados por Deus. Diz Paulo que o Senhor nos fez filhos por adoção, mas Jesus é o filho por natureza. O Senhor veio e nos adotou. Mas então ele apresenta: eu enviei o meu filho amado. E o que essas pessoas fizeram? Perceba que o pecado deles não é acidental. Não é uma confusão. Não é um engano. É um planejamento. Jesus já está antecipando os momentos vindouros. Vocês vão tirar a minha vida. Mas não é porque vocês não tiveram oportunidade de me reconhecer, mas é porque vocês realmente planejaram. Veja os termos que Jesus conta, né? Essa parábola falando da rejeição do filho, aí no verso 7 diz assim: mas os tais lavradores, verso 7, diz o quê? Disseram entre si, ou seja, eles conversaram. Eles têm conversas. O texto, no final aqui desse texto, e em outros vai dizer que esses líderes religiosos, eles procuravam ocasião, oportunidade, motivo para matar Jesus. Eles odiavam Jesus. Então, o pecado deles é intencional. Eles estão deliberadamente rejeitando a Deus por causa do seu pecado. O Filho de Deus, o inculpável, o santo, o imaculado, o que jamais cometeu ofensa alguma, está diante deles. Mas eles mesmo assim vão fazer como o texto diz. Eles vão agarrá-lo, eles vão matá-lo, e eles vão atirá-lo para fora. É isso que eles fizeram com Jesus posteriormente. É isso que eles fizeram. Eles tramam todas as coisas e eles matam o Filho de Deus. Não é à toa que Pedro diz: vocês mataram o autor da vida. Vocês fizeram isso. Falando para essa nação, para essas pessoas. Mas o que é interessante é que em toda essa rejeição, o que está por detrás de tudo isso é uma coisa só. O homem rejeita Deus. De todas as formas. O homem não é bom. Você não é bom. Eu não sou bom. Nós não somos bons. Nós somos maus por natureza. Diz as Escrituras que nós rejeitamos a Deus, que nós não queremos a Deus, que nós odiamos a Deus, e se pudéssemos, mataríamos. Mas não podemos. Não podemos. Não temos esse poder. E esse texto está nos ensinando, então, essa verdade. Nós somos inimigos de Deus, inimigos do bem, inimigos do Senhor e amantes da maldade. Mas o que faz você, então, diferente desses lavradores maus? O que faz você ser diferente dos lavradores maus? O Espírito Santo de Deus, que veio sobre você, freou a sua maldade, parou seu coração que corria a passos largos da condenação e do pecado, freou você, mudou a sua natureza, chamou você e preserva você, porque se ele deixar você livre, você volta. E ele coloca essa cerca para te segurar na presença dele. É isso que diferencia você dos fariseus. É isso que nos diferencia, porque nós somos tão maus como esses homens. A nossa natureza é essa. Nós inclinamos para a maldade. Paulo disse isso em Romanos 8:7. A inclinação da nossa carne, a nossa natureza é a inimizade contra Deus. É isso que nós muitas vezes somos. Paulo também diz em Romanos 3, que nós não fazemos o bem, não queremos o bem, não desejamos o bem. Antes, pelo contrário, os nossos pés são velozes para derramar sangue, da nossa boca destila veneno. Percebe o tipo de cenário que a Bíblia monta sobre nós? Não é otimista,
não é romântica, mas pelo poder do Espírito Santo, Ele muda essas coisas em nós. E Ele nos preserva, Ele nos salva, Ele nos guarda, Ele vai nos santificando por causa dEle, para a glória de Deus. É Ele quem faz isso. Então veja, o Senhor Jesus está falando essas coisas e está mostrando para nós que Israel, assim como nós, muitas vezes somos insistentes nos nossos pecados, e mais, os nossos pecados, eles têm uma tendência de serem progressivos, porque veja, eles começam mandando embora, com as mãos vazias, espancando e despachando o primeiro servo, depois eles já batem na cabeça e insultam, depois eles matam, depois eles batem e matam, e por último, eles agarram, eles planejam, eles conspiram e eles matam o Filho de Deus. O texto também está ensinando isso para nós. O potencial que os pecados têm de começarem sutis, sorrateiros, mas eles tomarem grandes proporções da nossa vida. Assim somos nós, meus irmãos, ou não somos? Nós somos assim, às vezes, os nossos pensamentos indevidos, os nossos desejos inapropriados, as nossas atitudes viciosas, as nossas palavras malfadadas, os atos positivos de fazer o bem que vão sendo omitidos com o tempo. Percebe? A tendência nossa, sem a presença de Jesus, sem os meios de graça na nossa vida, sem a nossa vida de comunhão, sem a presença do Espírito Santo, a tendência é essa, é cada vez mais nós declinarmos na nossa espiritualidade. Foi o que esses homens fizeram, eles rejeitam e rejeitam a Deus, até chegarem no ápice da sua maldade, para matarem Jesus. Do verso 9 ao 12, nós temos a resposta final. Veja, Jesus faz uma pergunta para eles, depois que esses homens fizeram todas essas maldades. Uma coisa interessante, né? O verso 7, antes de nós falarmos esse ponto, ele diz assim, né? Esse é o herdeiro, vamos matar e a herança será nossa. Eles são motivados pela ganância. Jesus conta uma parábola também sobre os fariseus, falando que eles eram gananciosos. Eles eram amantes do dinheiro, e essa ação deles aqui de querer matar o filho, é porque naquela cultura, quando o herdeiro das terras morria e tinha alguém lá trabalhando, depois de algum tempo, os bens, a terra, passavam a ser deles. E é por isso que Jesus conta isso para falar sobre eles ali. Fala assim, olha, esse é o desejo de vocês. Vocês queriam se ver livre de uma vez por todas do Senhor. Mas aí então vem a resposta de Jesus, ele faz uma primeira pergunta, duas perguntas ele faz na verdade, mas a primeira está no verso 9, ele fala assim, o que pois fará, né, o dono da vinha? E aí então ele mesmo responde, virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Diz o Evangelho de Lucas, que quando Jesus fala isso, eles já estavam ali compreendendo, né, o que Jesus estava falando, muitos viraram assim, que tal coisa não aconteça, nos livre disso, misericórdia, está repreendido. Eles basicamente fizeram isso, né, no seu linguajar ali, que isso não venha acontecer sobre nós. Eles ficam horrorizados com tamanha maldade e a história que Jesus apresenta. A resposta de Jesus para eles é que Deus vai responder para eles com destruição. Diz a Bíblia aí no verso 9 que ele vai vir, isso será inevitável, e ele vai exterminar aqueles lavradores e também vai transferir a vinha para outras pessoas. Duas coisas o dono da vinha vai fazer que representa Deus. Essas duas coisas, elas acontecem historicamente. Alguns anos depois, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é invadida e o templo é destruído. Eles são arrasados, e Jesus fez uma profecia falando que isso iria acontecer em outras partes das Escrituras. Então, esse arrasar de Deus, de vir trazendo juízo e condenação, aconteceu. Uma segunda coisa que Jesus mostra que Deus vai fazer, e Mateus, no seu evangelho, deixa claro ao contar essa parábola, que o contexto ali é de que Deus vai tirar essas bênçãos do reino de Deus que estão circunscritas a eles e vai distribuir sobre as nações. Ele diz assim, vai transferir a vinha de vocês. O que o Senhor faz na cruz? Diz a Bíblia que ele não apenas derruba o véu que separa os homens de Deus,
Diz a Bíblia para nós que Deus derrubou o muro da inimizade em Efésios capítulo 2. Que Ele fez agora de judeus e gentios um povo para si. Há novos representantes do reino de Deus agora. Os representantes do reino de Deus, aqueles que falam em nome do Senhor, a nação representante, o Israel espiritual de Deus, chama-se igreja, que é constituída de gentios, de bárbaros, citas, gregos, judeus, de todo tipo de pessoa, etnias, línguas, etc. Então perceba que essas coisas que Jesus fala, elas acontecem historicamente. Mas uma coisa também é importante de nós frisarmos. Jesus fala aí, no verso 10, ele faz uma outra pergunta, uma outra colocação, que era um costume de Jesus fazer isso no verso 10. Ele diz assim: ainda não lestes essa escritura? Ele cita agora um texto do Antigo Testamento. Ele cita o Salmo 118, que é um salmo messiânico, que é um salmo que fala sobre a pedra que foi rejeitada, que se tornou a principal pedra. Isso veio do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O que Jesus está querendo dizer ali? Ele está fazendo uma associação dessa pedra com ele mesmo. Porque a pedra era um símbolo do Messias no Antigo Testamento. Você vai ver diversos textos que eles falam dessa pedra angular, a pedra que dá sustentação, a pedra que fica visível para todas as pessoas. É essa pedra que muitos rejeitaram, tropeçaram, que veio ser a principal pedra. Se você pegar a construção, os arcos, a pedra angular era aquela pedra que ficava no meio, com exatidão, segurando as obras. E era a pedra muitas vezes mais bonita, mais valiosa. O que Jesus está falando aqui para eles é, aquilo que para muitas pessoas foi motivo de rejeição, porque eles rejeitaram Jesus, o Senhor a fez como pedra principal. Está dizendo, eu sou essa pedra. Pedro fala isso, que Jesus é essa pedra. Jesus é esse que foi rejeitado, mas agora foi exaltado. E isso se concretiza quando Jesus ressuscita, e ele também ascende, e um dia também ele voltará para buscar a sua igreja. Então a gente precisa entender isso nessa profecia do Salmo 118, é um salmo que aponta para Jesus Cristo, a obra maravilhosa de Deus que foi feita perante os olhos dessas pessoas. E aí, então, depois da resposta de Deus, nós temos a resposta dos fariseus. Veja, os fariseus fazem 3 coisas. Verso 12. Diz a Bíblia que eles compreendem, ou seja, eles entendem, eles são elucidados com a parábola, mas mesmo assim eles ficam obstinados, eles planejam ainda a morte de Jesus, o intento do coração deles continua sendo o assassinato, apesar de todas essas coisas, e ao invés deles temerem a Deus, o que eles fazem? Eles temem o povo, porque diz a Bíblia que eles desistem, de matar Jesus, e eles se retiram, juntamente com os outros evangelhos, falam que eles temiam o povo, porque o povo olhava para Jesus e entendia que ele era um profeta. Então eles temeram, falaram assim, vamos deixar para outra ocasião. Então qual deve ser a nossa resposta, irmãos? Lembre-se, Marcos, ele está apresentando o seu evangelho, exigindo de nós um posicionamento a respeito de quem é o Filho e qual é o local que ele ocupa em nossas vidas. Quem é Jesus para você? Jesus é mais um profeta? Jesus é mais um elemento do seu domingo que você vem aqui e você canta o nome dele nas canções, mas a sua semana não tem nenhum significado na presença de Jesus? Jesus é mais um nome religioso que faz parte da sua trajetória? Quem é Jesus para você? Ele é o Filho de Deus? Ele é o centro da sua vida? Mais do que estar nas suas canções, ele é o elemento principal da sua adoração diária. Você tem o seu coração cheio de alegria durante o seu dia, quando você acorda na segunda-feira e você não tem lá um elemento litúrgico do culto que te induz a cantar, a ler a Bíblia, fazer isso, fazer aquilo. Jesus, ele é o centro da sua vida, onde você tem um relacionamento real e verdadeiro com ele. Marcos quer levar eu e vocês a entenderem que é esse tipo de relação que nós precisamos ter com Jesus. Afinal de contas, se nós formos ver o relato de João mais à frente, no outro evangelho, João vai dizer que só existem 2 tipos de pessoas no mundo em relação a Jesus.
aqueles que não o conheceram e o rejeitaram, e aqueles que creram nele foram-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem nós somos? Nós conhecemos a Jesus Cristo, nós o recebemos, nós somos filhos de Deus, porque nós temos uma relação com Ele, afinal de contas nós cantamos hoje aqui, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é a luz, que Ele é a vida, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós cantamos João 1 hoje aqui, e João está falando que é isso que os filhos de Deus reconhecem ao olharem para Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa adoração, Ele é a nossa maior ambição, Ele é o nosso maior desejo. Nós queremos ir para o céu, não porque lá não tem sofrimento, mas porque Cristo está lá, porque nós o amamos, nós o queremos, Ele é o amado da nossa alma, porque Ele nos salvou e o nosso coração é cheio de gratidão. Nós o conhecemos verdadeiramente, não só de palavras, mas de experiência. Nós o experimentamos. Quem nós somos? Mediante Jesus Cristo. Para nós finalizarmos, Jesus mostra que essas pessoas rejeitaram Ele porque eles foram ingratos ao não reconhecerem a sua bondade, de tudo aquilo que Deus fez, metaforicamente falando aqui, plantou, cercou, construiu, edificou. Eles não souberam reconhecer a ação de Deus soberana, graciosa, livre, maravilhosa, abundante. Eles foram impenitentes nos seus pecados, eles permaneceram vez após outra, cometendo os mesmos pecados, tendo uma vida cíclica, e eles foram indiferentes e obstinados quando eles tiveram a apresentação de Jesus Cristo perante eles. Nós podemos rejeitar Deus quando nós somos ingratos, impenitentes, indiferentes à sua presença, à sua palavra. Nós rejeitamos a Deus quando nós menosprezamos os meios de graça, quando nós temos a Bíblia em nossas casas e nós não a abrimos e a lemos. Nós rejeitamos a Deus quando nós nos recusamos a cantar ao Senhor em nosso dia a dia. Nós recusamos a Deus quando temos o nosso tempo livre, mas nós optamos por toda forma de entretenimento, mas nem sequer desejamos passar algum tempo em sua presença. Nós rejeitamos a Deus quando Deus nos oferece, através do corpo que se chama igreja, comunhão, culto, ceia, batismo, e nós nem sequer nos comprometemos com essas coisas. Rejeitamos a Deus quando na ceia Ele prepara uma mesa, um banquete, como o salmista diz, um banquete no deserto, mas nós faltamos o culto de ceia por cansaço, por preguiça, por desculpas esfarrapadas. Nós rejeitamos a Deus. Não podemos fazer isso. Não podemos rejeitar ao Senhor. Porque todas as vezes que nós negligenciamos aquilo que Deus está nos dando, nós estamos rejeitando o Senhor, dizendo algo mais importante, mais precioso, mais prazeroso, que me chama mais atenção do que o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos ser pegos nesse pecado, mas que nós possamos nos lembrar, irmãos, o Senhor é paciente, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Ele está nos chamando a um compromisso. Se comprometa com o Senhor. Eu vou convidar você agora a orar, colocar sua vida diante de Deus. Eu quero lembrar você que o Senhor Jesus, que proferiu essa parábola, que ensinou essas verdades, Ele mesmo disse que Ele é poderoso para perdoar os seus pecados, para te purificar de toda injustiça, para te dar poder para mudar, para te conceder o poder do Espírito Santo, para que você possa se comprometer com Ele, para que você possa viver uma vida abundante na sua presença. Coloque sua vida agora diante de Deus. Se você se sente agora que você está negligenciando o Senhor, peça perdão. Ele diz que aqueles que confessam e abandonam alcançam misericórdia.